Fala galera do canal, hoje eu quero conversar com vocês sobre colágeno, um assunto tão na moda, né? As pessoas ingerem colágeno para pele, para dores articulares, existem diferentes tipos de colágeno no mercado e a gente fica muito confuso. Eu não sou um especialista, convidei a Adriana, fisioterapeuta, que vai dar uma aula aqui pra gente e uma boa orientação. Combinado? Adriana, antes de eu falar, antes de te perguntar sobre o colágeno, eu quero dar um depoimento. Eu te conheci tem mais ou menos um mês, 40, não mais, uns 2 meses. Uns 2 meses. Eu tenho problema aqui nos meus joelhos, excesso de uso há muitos anos, né? Então, lá no começo dos anos 2000, o negócio que eu tomava e que os médicos indicavam era glucosamina e condroitina. Um tempo depois surgiu o colágeno. Aí depois veio o colágeno UC2. E agora, quando a gente conversou, você me apresentou um outro tipo de colágeno, que era o ultra hidrolisado. E você falou, antes de eu te explicar, faz um teste. Eu não vou falar nada. Toma e vê se você vai sentir alguma diferença. Eu, para fazer minhas atividades físicas, eu mantenho peso, mantenho minha massa muscular, eu faço pilates 2 vezes por semana, para jogar 1, 2 vezes por semana. E vou muito controlado, sem dor. Confesso que me senti bem melhor, cheguei a te ligar, falei, o que você tem nesse produto aí que eu vou examinar? E confesso que acho que tenho até exagerado. Tenho jogado 4 vezes por semana vôlei de praia, tenho jogado tênis e a gente sabe que precisa cuidar da articulação, né? Que ela precisa cuidar, não exagera, né? Então, primeira coisa, por que eu me senti melhor assim, tomando esse colágeno ultra hidrolisado? Márcia, é o seguinte, o colágeno é muito importante no organismo. E existem vários tipos de colágeno, como você mesmo disse. Mas nem todos são devidamente absorvidos pelo organismo, tá? E se não são absorvidos pelo organismo, ele não vai ter a resposta esperada, tá? A melhora da dor que você teve foi devido à capacidade única de absorção do produto que você tomou. Ele tem uma capacidade de absorção maior. De absorção. Entendi. Tá? Então, isso é fundamental para a resposta que você teve de melhora da dor e da mobilidade articular também. É que isso eu senti também, melhorando um pouco a mobilidade articular. Quais são os principais tipos de colágeno aí no mercado? Hoje a gente tem no mercado o não hidrolisado, o hidrolisado e hoje já evoluímos para o ultra hidrolisado. O UC2 entra em que categoria? Ele é o não hidrolisado. Não hidrolisado. Ele é a molécula de proteína in natura. Então o organismo não consegue absorver a molécula da proteína. Então o ideal é que você tome o hidrolisado porque ele é quebrado em peptídeos e o peso molecular dele é menor. Entendi. Então, o hidrolisado você acaba absorvendo mais do que o C2. Exatamente. E esse ultra hidrolisado? É porque o peso molecular dele é menor ainda. Ele passou por uma etapa extra de hidrolisação. Por isso que o peso molecular dele é menor e, portanto, a absorção dele é maior. O aproveitamento dele no organismo é maior. E onde existe esse aproveitamento mais? Nas articulações, na pele? Ele chega mais na matriz da cartilagem. Essa é a grande questão, porque aí ele consegue produzir mais a cartilagem, que é o que protege a articulação e evita o atrito entre os ossos, que é a função do colágeno ali na cartilagem. Tá. Obviamente, com o passar da idade, a gente começa a perder, tem uma perda maior de colágeno. A gente começa a perder já com 30 anos e com 50 anos a gente entra numa curva mais acentuada. Então, o ideal é que a gente comece a prevenir e a suprir esse desequilíbrio, porque com 30 anos a gente começa a gastar mais do que produzir. Esse desequilíbrio contribui para um desgaste ósseo. Eu, com problema de articulação, tomei e sinto uma resposta que foi quase que imediata. Mas as pessoas estão vivendo cada vez mais. A cartilagem, ela vai ser consumida até pelo excesso de uso que a gente vai ter.
Então, você acha que é importante existir uma reposição do colágeno, mesmo para quem não tem um tipo de lesão, alguém que não, enfim, que não tenha um problema articular já estabelecido? Importantíssimo. Sabe por quê, Márcio? Porque nem sempre o corpo vai sinalizar para você. Há um desgaste da articulação com o tempo, tá? Isso é sabido. Claro. Quando você vai descobrir, porque você não enxerga, você não vê como os sinais da pele que a gente enxerga. Então, quando você vai descobrir, você já tem dor. O grau de desgaste articular já é maior. E isso pode evoluir para uma osteoartrite. Então, o ideal é que você previna isso, porque a gente sabe que a osteoartrite é uma doença que não tem uma cura. Então, o ideal é você fazer um tratamento de prevenção, preventivo. E qual seria uma dose que as pessoas deveriam tomar ou repor de um colágeno ultra hidrolisado? Então, a dose vai depender de cada colágeno. Tá. Vai depender do peso molecular e da absorção dele. Esse ultra hidrolisado, por exemplo, eu estou tomando 3 cápsulas por dia. Isso é uma dose padrão? Isso é uma coisa até importante você falar. A maioria dos hidrolisados hoje no mercado, ele vem em sachê. E nem sempre o sachê você consegue ter uma fidelização ao tratamento, porque ele acaba ficando um pouco enjoativo. Tá. Você tem que misturar ou na água, no iogurte. Às vezes tem sabor, você acaba não conseguindo ser tão fiel ao tratamento. E é importante você tomar para sempre, de forma preventiva. A cápsula é mais fácil para você tomar e não enjoar, porque não tem nenhum sabor, odor, né? Como esse colágeno que você tomou, ele tem um peso molecular muito menor, ele consegue ser colocado em cápsula. Se você fosse colocar um outro hidrolisado em cápsula, você teria que tomar, não sei, talvez 20 cápsulas, tá? Então isso é muito importante, porque facilita a sua ingestão da cápsula e do colágeno diário. Neste caso são 3 cápsulas e o ideal é que se tome à noite. Por que à noite? Porque é a hora que o seu corpo vai produzir o colágeno endógeno. Então você tem que sinalizar para o organismo com os peptídeos de colágeno para cair na corrente sanguínea durante a noite, porque é à noite que vai vir a recuperação do que você gastou durante o dia. E eu posso fazer esse uso do colágeno por um longo período ou de tempos em tempos eu tenho que parar porque tem algum efeito colateral? O ideal é procurar orientação médica. Então, junto com o seu médico, vocês vão entrar num consenso direcionado ao seu tratamento, tá? Mas não tem nenhum efeito colateral o uso do colágeno. Muito pelo contrário, efeito colateral tem um anti-inflamatório que você toma quando você tem dor, ou analgésico em excesso. Esse sim tem um tempo limitado de uso. Mas o colágeno é uma proteína que você tem no organismo, então não tem efeito colateral, não. Achei bacana isso que você falou, porque, por exemplo, como eu comentei com você, né? Eu tenho meu problema articular aqui no joelho, então eu faço ali a minha musculação, eu mantenho o peso, evito atividades de muito impacto, embora tenha abusado um pouquinho ultimamente, consulto o médico regularmente, né? E o Pilates que eu faço com fisioterapeuta, ela sempre me ajudando ali a manter a saúde da articulação. Então, é um equilíbrio de tudo isso. É um processo que envolve várias coisas e o colágeno pode ser extremamente importante nisso. Exatamente. É o suplemento do colágeno para você evitar esse desequilíbrio entre o gasto que o organismo tem e a produção que a gente sabe que vai cair depois de 30 anos, né? Junto com a atividade física, e isso é totalmente individualizado de acordo com o dia a dia de cada um ou com o que cada um vai precisar mesmo, com a necessidade de cada um. Hoje aqui no canal a gente falou sobre uma coisa muito importante que é a saúde das nossas articulações. Vamos viver mais, é importante cuidar dela e a dica hoje foi do colágeno, né? Então olha, esse colágeno ultra hidrolisado que eu comecei a tomar fez muita diferença. Eu cuido muito da minha articulação porque eu quero ficar velhinho, com autonomia, fazendo todas as coisas, fazendo as coisas que eu gosto. Então procure seu médico,
pegue orientação e cuide da sua articulação. Toda segunda e quinta a gente tem uma dica muito bacana aqui no canal e eu tenho certeza que a Adriana volta aqui para responder as dúvidas de vocês.